Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Antes de começarmos, convido a todos a me acompanhar no livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatutário recorrerá ao buril para aperfeiçoar o mármore. A ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Categorizamo-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as circunstâncias, em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima o fulgor pleno do sol, por baixo a escuridade do abismo. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado, a se nos projetarem sobre a existência. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que se buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Eu vou parar por aqui. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Viemos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu rentista o nosso poder e realização. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos os bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações.
bons espíritos, que vos dignais instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência do mandato que lhes é, a fim de com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Obrigado, Rubem. O tema da noite vai ser Livro dos Espíritos, pergunta 536. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Letra A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes têm como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Letra B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta: evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Letra A. Poderá haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Resposta: tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis explicações de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta: que foram ou que serão encarnados. Letra A. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim, entre os espíritos como entre os homens.
539. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? Resposta: reúnem-se em massas inumeráveis. Então, quando a gente vê aquela tempestade vindo, dá para imaginar que tem muitos espíritos ali coordenando, né? Que nada acontece por acaso ou sem interferência dos espíritos. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso? Uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos? Julgas que não há aí um fim providencial, que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. E assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Ou seja, muitas coisas nós não temos condições de entender. E que não existe seres à parte da criação. Não existe anjos que nasceram anjos, nem espíritos maus que nasceram maus. Né? Tudo é uma questão, nós somos criados simples e ignorantes e vamos aí avançando. Né? Começamos no reino mineral, depois no vegetal, no animal, até que nos tornamos homens. Mas, primeiramente, homens primitivos, e daí vamos avançando. Comentários? Fred, o planeta que nós habitamos, ele ainda está em formação, não é? Ele foi preparado, obviamente, para a recepção da família humana, né? E de todos os animais que compõem a criação. Nós temos que entender que nós somos sujeitos a essas intempéries, né? Não só no âmbito da natureza, como nas relações humanas, né? Ou até interfamiliares. Então, nós temos que nos ater a esses fenômenos como causas naturais, vontade da, da divina providência para que nós é, consigamos aí alcançar uma evolução aí que está a passos de tartaruga, como dizem aí no jargão popular. Não é? Existe um livro chamado Elucidário. Eu já até fiz referência sobre ele, ditado por São Paulo. E ele fala que os espíritos estão trabalhando no interior da Terra para emergir aqueles dois continentes que nós perdemos, né? A Lemúria e a Atlântida. E aí o planeta será dotado de 2/3 terra, certo? E 1/3 mar, como era na antiguidade. E esse fenômeno, São Paulo diz que a explicação é que há uma infinidade de espíritos que necessitam de reencarnar neste planeta. Né? Fala-se até em 30 bilhões de almas, né, à espera, e que, dessa forma, o planeta vai estar melhor, mais preparado para a recepção de
uma massa maior de seres humanos, né? De seres, de espíritos encarnados, digamos assim. Como, mas é claro que isso vai trazer consequências catastróficas, né, para a humanidade. Mas ele fala que os obreiros da luz estão trabalhando para isso. E esse livro não é tão novo, não. Ele tem uma certa idadezinha. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu lembro, eu não sei de quem é o relato, né? Que Chico, me perdoem se não lembrar de muitos detalhes, mas diziam que Chico estava passeando na beira do mar quando ele ficou muito emocionado, né? E daí perguntaram para o Chico o que estava acontecendo. Tinha uma moça que havia feito uma prece, uma espécie de oferenda, né? E daí os elementais do mar, os espíritos do mar, haviam pego essa oferenda, né? E, e levado para dentro do mar, né? E isso é um tema que é muito pouco abordado na doutrina, muito provavelmente porque a gente não tem condições de entender uma série de coisas que existem, né? Que nós nem nos damos conta. Tem um livro interessante também que eu li, chama Aglon, o Rubem não sei se leu também, Aglon e os... Não é Os Seres do Mar, é algum outro título. Eu acho que é do Ranieri. E que descreve, né, como são as profundezas do oceano, que lá tem grandes, como se fossem navios, prisões, né? E, assim, é muito interessante, né? E isso faz com que a gente pense que o que a gente sabe realmente é muito pouco. É por isso que quanto mais a gente sabe, a gente vê que o que a gente desconhece é muito maior ainda, né? Então, que a gente possa fazer esse exercício de manter sempre a humildade, sermos eternos aprendizes, né? Mesmo naquelas matérias, naquelas situações que temos um conhecimento um pouco maior, que a gente possa sempre ter o espírito de aprendiz, que a gente sempre pode aprender alguma coisa de alguém, né? Comentários? Ah, Fred, eu tive acesso um artigo científico e espiritualista, de cunho espiritualista, que aborda o seguinte tema, que havia, foram espalhados os seres humanos aí pela Terra, por todos os recantos aí, e uma parte deles evoluíram na superfície, e outros ingressaram nos mares. E nós não perdemos o contato com essa raça, mas que ela se desenvolveu aí nas profundezas do mar. E o mar é uma incógnita, é como o espaço profundo, né? Ele ainda não foi totalmente mapeado, o ser humano não consegue passar de determinada profundidade, né? Por causa da pressão, né? Então, nós não sabemos realmente o que aconteceu, mas que isso é uma verdade insofismável, eu creio. Obrigado. Algo que eu lembrei também que tem a ver com o tema, né? Dessas catástrofes que acontecem, né? Se elas são provocadas por espíritos, esses espíritos têm uma direção, que são os agentes de Deus, então
nós sabemos que tudo tem uma causa, né? Que nessas catástrofes são reunidos aqueles espíritos que necessitam passar por essas provas, essas expiações, e muitos deles pedem, né, para que passem pelos sofrimentos, porque nós sabemos que quando nós violamos as leis de amor, as leis da criação, fica inscrito na nossa consciência a falta. E muitas vezes, às vezes, pela questão da gravidade da falta, a gente só consegue apagar da nossa consciência quando nós passamos por uma situação semelhante, né? Aí, apesar de não ser um acontecimento natural, me lembro do Gran Circo norte-americano lá do Rio de Janeiro, né? Que muitas pessoas morreram queimadas, pisoteadas pelos animais, né? Que volta uma outra história no começo acho que 100 ou 200, eu não lembro exatamente, mas depois de Cristo, em que foram reunidos cristãos. O Rubem conhece bem essa história, e não quiseram só matar os cristãos, né? Resolveram pôr fogo nas feras para que o espetáculo ficasse pior ainda, né? Então, esses espíritos foram reunidos e passaram por aquilo que necessitavam, né? É claro que isso não deve excluir a nossa, a nossa, não é concórdia, que a gente sinta com eles a dor, né? Porque não é porque eles necessitavam dessas provas que a gente deve falar, bem feito, precisava disso. Não, cabe a nós termos empatia, né? Porque Deus é um Deus de misericórdia, de justiça e de amor. Então, lembro também da questão lá do tsunami que teve na Ásia também, que, né, retirou 250 mil pessoas, né, em poucas horas. A gente sabe que tudo isso é programado, e há uma equipe socorrista. A gente sabe que a espiritualidade superior não trabalha com improviso. Comentários finais? Nós sabemos que, em meio a essas intempéries, essas catástrofes, os obreiros estão lá, aos milhares, como foi dito aí na leitura, né, das perguntas aí, são milhares de espíritos que trabalham em todas as ações que envolvem esses fenômenos, né, catastróficos. Então, há um pré-ordenamento para isso. A gente tem que acreditar nisso, né? É a nossa crença, né? E vamos seguir em frente, né? Dando a nossa contribuição e sermos resignados né? Antes das determinações da providência divina. Obrigado. Se ninguém não tiver mais nenhum comentário, vou passar para a última parte da nossa reunião, que é a parte das vibrações, agradecendo por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E ele prometeu que aonde estivessem duas ou mais pessoas ali em nome dele, ali ele estaria. E aqui ele está. Pela espiritualidade que nos cerca, que está na casa de cada um de nós, que promoveu a limpeza do nosso ambiente, trouxe os irmãos que necessitavam dessas palavras tanto quanto nós, e fazer o evangelho no lar, além de ser uma medida de proteção para nós, para todos aqueles que residem conosco e até muitas vezes nossos vizinhos, é também uma medida de caridade, porque e uma caridade desinteressada, porque nós não sabemos aqueles que estamos beneficiando por tabela, né? Então, que a gente possa sempre fazer pelo menos um mínimo para agradecer todo o investimento de Deus em nós. Nós sabemos, antes da nossa reencarnação, na nossa vida, né, nos perrengues que a gente passa na vida, a assistência sempre contínua, nunca cessa.
Então vamos agradecer por isso e vamos vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento, pensando inicialmente naqueles que estão desencarnados e dentre estes aqueles que tiraram a própria vida, saíram pela porta do suicídio, como a Carla, a Juliana, a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno, o Charles, o Fred e tantos outros. Que esses irmãos possam ser acolhidos, possam ser resgatados dos lugares de dor que eles se encontram. Vamos torcer para que isso já tenha acontecido. E vamos vibrar também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. Todos aqueles que não têm o mínimo necessário, aqueles que sofrem obsessões muitas vezes cruéis. Nós sabemos que os obsessores são aqueles irmãos que não conseguiram nos perdoar as faltas, as traições, os prejuízos e que caminham conosco. E o único jeito para que a gente desfaça essa ligação é ou que eles nos perdoem ou que nós nos tornemos melhores. Porque nos tornando melhores, ou eles nos seguem ou eles nos deixam. Então vamos pedir a Jesus que ampare esses irmãos, para que eles possam encontrar um novo caminho. Viveremos ainda por todas os nossos dirigentes, pelos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer a paz no planeta, fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que essas pessoas que vieram aos nossos pensamentos sejam auxiliadas. E vamos pedir a Jesus também que ampare todos aqueles que fazem a caridade, não são manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas, religiões que professem o bem e a caridade, que servem de locais de abrigo para todos aqueles que sofrem das doenças da alma, que somos todos nós. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo na nossa pequena parte, na co-construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja, Rubens. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Assim seja, amém. Muito obrigado, uma boa noite, uma ótima semana a todos. Boa noite, obrigado.